Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso. Hoje vamos estudar a lição número 2, cujo tema é As Conquistas do Povo de Deus. O texto áureo se baseia em Josué, capítulo 3, versículo 5, conforme o nosso destaque. E o que nos diz a palavra de Deus neste versículo clássico? Diz assim: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Uma vez que o Senhor Deus faria maravilhas no meio do povo, ele estava requerendo a santificação. Eis aí o motivo da santificação dentro deste contexto. Nós vamos observar que o texto que comporta essa lição sobre a temática, as conquistas do povo de Deus, se baseia em vários capítulos. Capítulo 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, do versículo 7 até o 24. E observe que nós vamos ter bastante assunto. O ideal é que cada aluno ou professor da escola bíblica dominical venha fazer a leitura na sua Bíblia, fazer seus apontamentos e depois, aí sim, acompanhar esta lição que não tem o objetivo de se aprofundar por conta do tempo e de uma série de outros motivos. Mas o que diz a palavra de Deus? De uma forma específica nesses capítulos que serão abordados. A gente vai tentar extrair algumas lições, trazer informações importantes no decorrer desta apresentação. Vamos então aqui na página de número 14 da nossa revista Compromisso, que diz assim: Após a ordem que Moisés recebeu até a entrada na terra de Canaã com Josué, o povo de Deus foi conquistando muitas nações. Observe que o povo de Deus teve lutas, consequentemente, obteve vitórias. Todavia, nem sempre foi somente vitórias. Houve derrotas no meio do povo de Deus. De uma certa forma, a gente não pode dizer assim, o povo de Deus foi imbatível. Não necessariamente. Mesmo sendo Deus o Senhor dos Exércitos, havia alguns fatores que levaram à derrota do povo de Deus em algumas ocasiões. Uma outra coisa que a gente precisa salientar, que mesmo sendo o templo posteriormente construído para ser habitação de Deus, ainda assim o templo, em alguns momentos, foram destruídos. Ou seja, a casa de Deus foi destruída literalmente. Acontece que o Antigo Testamento explica a destruição da cidade de Jerusalém, bem como a destruição do templo. E a gente vai obter a resposta no texto bíblico dentro daquela perspectiva. A gente precisa entender que a revelação é progressiva e a gente tem que entender cada texto dentro do seu próprio contexto, entendendo que, como a revelação é progressiva, você vai tendo luzes mais adiante, de modo que você venha ter uma noção mais clara de cada temática adotada dentro desse contexto. Nós sabemos que Moisés foi um grande líder, Josué foi o seu sucessor. Note bem, ele foi, uma referência a Josué, um auxiliar de Moisés. Moisés era chamado de servo do Senhor, e posteriormente a gente vai ver que Josué também teve essa alcunha, ele recebeu esse termo aludido à sua própria pessoa, sendo este também tido como servo do Senhor. Isto nos mostra que mais honroso de que qualquer título que a gente venha a receber nesta terra ou na face da terra, não tem outro título ou nenhuma outra terminologia que venha a ser mais própria ao
crente em Jesus, que é ser servo de Deus ou ainda servo do Senhor. E o fato de nós sermos irmãos em Cristo Jesus, dentro desse contexto de escola bíblica dominical, nos coloca em pé de igualdade. Naturalmente, cada um vai ter a sua função, uns vão ser líderes, outros liderados, mas todos são importantes. Afinal de contas, o professor de EBD, por exemplo, precisa de alunos e os alunos precisam dos professores, e assim por diante. É uma questão de interdependência. Um precisa do outro e todos precisamos, ou melhor dizendo, dependemos de Deus. No capítulo 3 diz assim, sobre a travessia do Jordão. Tem algumas informações, a questão de quilometragem, a extensão do Rio Jordão, a largura máxima que vocês estão vendo aí em tela, quer você esteja acompanhando no celular, no notebook, computador, ou até mesmo numa televisão. O importante é que você bata os olhos nestas informações contidas aqui, 200 quilômetros, largura máxima de 300 metros, a profundidade, etc. e tal. Fala onde que nasce o Rio Jordão, onde que vai desaguar, que vai ser justamente no Mar Morto. E note bem, o Mar Morto ele recebe águas não apenas deste rio, o Jordão, mas de outros rios, mas ele não faz aquela redistribuição e por isso ele não tem vida naquele mar. O Mar Morto literalmente é um mar sem vida. Mais adiante aqui fala que o povo recebeu a seguinte ordem. E qual foi a ordem? Josué 3, versículo 3. Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. A gente pode fazer uma colocação, porque como já surgiu agora essa figura da arca da aliança, a arca da aliança, não apenas nesse contexto, mas simbolizava o quê? Simbolizava a presença de Deus. Isto mesmo. Quando a gente olha a Bíblia, nos textos anteriores, a gente vai observar que tem o que a gente chama de teofania, ou seja, são aparições divinas. Deus se revela lá no Monte Sinai, na sarça ardente, enfim, vai se apresentando, se revelando, mas quando chega aqui, a gente vê essa descrição da arca da aliança. E a arca da aliança era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. E qual é a informação preciosíssima que nós temos dentro dessa perspectiva do Antigo Testamento? A gente observa que as pessoas que eram crentes, no sentido de crer em Deus, de serem fiéis ao Senhor, uma referência ao Eterno, eles não eram habitados por Deus, de uma forma geral, mas o que a gente revela, mostra, o que é revelado na Bíblia, é que Deus habitava no meio do povo. Ou seja, não era dentro do povo, mas no meio do povo, através dessa arca que simbolizava a presença do Senhor. No tabernáculo, a gente vai ver que Deus habita no tabernáculo de uma forma, digamos assim, provisória. Com a construção do templo, Deus habita naquele local. Então, ainda assim, você vê Deus habitando no meio do povo. Mas, de uma forma geral, Deus não habitava nas pessoas. E os casos que nós temos na Bíblia, com os juízes, com os profetas, os reis, etc. e tal, são exceções. E a gente não pode pegar as exceções na Bíblia e tentar torná-las regras para aquela época. A gente tem que entender, como eu disse, dentro do seu próprio contexto. Mas já que a gente tem essa informação de que Deus habitava no meio do povo, através da Arca da Aliança, ela teria que ser levada pelos sacerdotes levitas, e eles deveriam partir do lugar e seguir como se fosse, digamos assim, uma procissão, isso mesmo, uma
procissão. A gente vai observar que ainda com base no capítulo 3, algumas coisas que podem nos ajudar. A arca, meus irmãos, era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, era colocada costumeiramente no meio de suas fileiras. Quando era levada, era colocada na frente daquela procissão de Israel, e significava que Deus estava abrindo o caminho. A arca era carregada pelos levitas, sacerdotes, daí a expressão sacerdotes levitas, aqui, ó. Eu vou fazer aqui esse destaque, você pode observar, estou destacando aqui, dando uma tonalidade, isso mesmo, aqui, os sacerdotes levitas, porque eram levitas sacerdotes. E esta era uma expressão característica daquela fonte da época, era referente aos sacerdotes que eram descendentes da tribo de Levi. E a gente vai observar que no versículo 5, que foi lido, que é o nosso texto áureo, que já foi destacado aqui em cima, Josué agora ordena que o povo se santifique, isto é, que se purifique cerimonialmente em preparação para as maravilhas, isto é, os feitos extraordinários do Senhor no meio dele e no meio do povo, e na perspectiva, vou dizer assim, fiel delas. Sem semelhantes condições de pureza ritual, era extremamente arriscado se aproximar do Deus Santo, porque Deus era fogo, fogo consumidor, e deveria, inclusive, manter um distanciamento, o povo deveria se distanciar, inclusive, das pessoas que carregavam a Arca da Aliança, ou seja, eles não podiam se aproximar. E por estas maravilhas que o Eterno, o Deus vivo, poderoso, estava para operar, o Senhor está prometendo o quê? Autenticar o seu comissionamento de Josué como sucessor de Moisés. E as declarações das promessas, lá do capítulo 1, do versículo 5 e versículo 17, estavam sendo realizadas dentro desse contexto. É isso que nós temos no capítulo de número 3. Chega no capítulo de número 4, tem a questão do memorial nessa travessia. A gente observa aqui que tem um versículo 2 e 3 do capítulo 4, que está sendo projetado aqui: tomai 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, havia essa questão de representatividade, e ordenai-lhes do meio do Jordão, do lugar onde pararam os pés dos sacerdotes. Eram pedras semelhante ou como memorial. E essas pedras foram levantadas justamente para esse fim. A gente observa que a travessia foi completada, o Senhor instruiu Josué a mandar 12 homens, um representando cada tribo, levar 12 pedras do leito do Jordão e as colocar no local do acampamento da próxima noite, de acordo com o versículo 13. E note-se que os versículos 2, queira ler na sua Bíblia, e o versículo 3 também, eles são paralelos a capítulo 3, versículo 12. Esse texto de Josué é cheio de paralelos. Se você pegar a Bíblia, um livro específico, e começar a ler esses paralelos, porque há cumprimento. Coisas que foram ditas no capítulo 1 vai se cumprir no capítulo 3. Coisas que foram ditas no capítulo 3 vai se cumprir no capítulo 4. E por isso, quando você coloca de uma forma paralela, isto é, ao lado, você vê literalmente o cumprimento daquelas palavras do Senhor na vida do seu povo. Nos versículos 4 e 5, as instruções aos 12 indicados parecem anteceder a travessia e não segui-la. Isso vai levar alguns estudiosos a uma sugestão de que estes versículos
se relacionam com o capítulo 3, versículo 12, e façam referência, possivelmente, às pedras removidas do acampamento a leste do Jordão e colocadas no rio como um memorial. Isso numa comparação do capítulo 4, versículo 9. Tudo isso que eu estou dizendo, você tem que ler a Bíblia e conferir e ver se faz realmente sentido. Mas, para tanto, você tem que se guiar. E você vai se orientar através da palavra de Deus. O texto fala sobre o memorial, as pedras que foram levantadas, e temos uma outra informação aqui na parte final. Assim que os sacerdotes subiram do meio do Jordão, levando a arca do pacto do Senhor, que representava justamente a presença de Deus, Deus vai abrindo o caminho, Deus está ali conduzindo o povo, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar. E Josué, no capítulo 4, versículo 21 até o 24, vai falar com quem? Vai falar com o povo de Deus. Eu vou fazer a leitura na minha Bíblia, porque ele nos diz assim a palavra de Deus. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais: que significam estas pedras? Farei saber os vossos filhos, dizendo: Israel passou a pé enxuto este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como fizeras ao mar vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor, vosso Deus, para sempre. Observe no versículo final do capítulo 4, vai dizer que todos esses feitos para que as pessoas, para que os povos de toda a terra, e não apenas o povo de Israel, saiba que a mão do Senhor é forte, isto é, que é poderosa, que Deus realmente tem poder. Para quê? Tem uma finalidade. Para que também temais ao Senhor vosso Deus para sempre. Esse temor deveria ser tanto da parte do povo de Israel, quanto da parte de todos os povos da terra. Vamos então prosseguir, agora indo para o quesito circuncisão, de acordo com o capítulo de número 5, justamente. A gente observa que no capítulo 5, basta você conferir, e eu peço a sua compreensão para pegar a sua Bíblia, mantê-la aberta e ler os versículos na medida que for possível, para que você venha acompanhar. No versículo 2 até o 9 deste capítulo 5, você vai ver que o rito da circuncisão é renovado. Isso mesmo. Não se pode aqui descortinar a origem da circuncisão, embora a sua prática estivesse largamente difundida na antiguidade. Diversos dos povos vizinhos de Israel a observavam a circuncisão, e há até mesmo evidências de que sua prática tivesse ocorrido no Egito, cerca de 3 milênios antes de Cristo. Alguém vai perguntar assim: para aí, quer dizer que a circuncisão, embora a Bíblia, isto é, no Antigo Testamento, mencione como um símbolo da aliança, ou seja, como parte do povo de Deus, e etc. e tal, ali naquela perspectiva do Antigo Testamento, mas essa prática já existia antes? Já existia dentro do contexto religioso em todos, em vários povos, há milhares de anos, inclusive. E alguém vai perguntar, por causa de que será que outros povos adotavam também a circuncisão? Gente, além de ter esse elemento, esse viés espiritual, uma questão relacionada à aliança, de uma certa forma, com a aliança com Deus, dentro desse contexto do Antigo Testamento,
O ato da circuncisão, para aquelas pessoas que viveram, né, que viviam no deserto, assim mesmo como para as comunidades nômades, era extremamente essencial como questão também de saúde. Você vai observar, por exemplo, que no livro de Levítico, que são livros, é um livro totalmente de leis, tem essa conotação espiritual, sim, porém uma preocupação e uma ocupação tocante à saúde, digamos assim, pública do povo. E há várias normas, várias diretrizes para serem adotadas para que doenças não venham ser disseminadas, pessoas não venham ser contagiadas ou contaminadas, e por sua vez venham morrer ou ficarem debilitadas. Então, não apenas no povo de Israel que a gente encontra a circuncisão, a gente vai encontrar em outros povos, mas com aquela conotação mais de saúde, tá ok? Dito isto, a gente observa entre os israelitas primitivos essa iniciação dentro da comunidade, da aliança ou do pacto, tá certo? E a gente vai observar mais adiante que fala, nesse capítulo 5 de uma terra que mana leite e mel, conforme o versículo de número 6. Sobre isto, a gente pode fazer a leitura. Deixa eu ver aqui. Pois 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, e isto porque não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que, com juramento, prometera a seus pais, nos daria terra que mana leite e mel. Ou seja, aquelas pessoas, aqueles homens de guerra, aqueles homens que saíram lá do Egito, no chamado Êxodo, eles não entraram na terra prometida, ou seja, aquela promessa, eles não vivenciaram da mesma forma que Moisés, o grande líder, avistou a terra do lado de cá, digamos assim, do rio, vendo a terra do outro lado de lá, ele não adentrou na terra que mana leite e mel. A gente sabe a razão disto, porque a Bíblia ela faz questão de explicar o motivo, a desobediência bem pontual, mas que acarretou com a não entrada da parte de Moisés na terra prometida. Essa terra que mana leite e mel seria o resultado de chuvas abundantes com relação ao deserto. As chuvas resultariam tanto na gordura como na doçura. Em capim para o gado, que era grande e pequeno, tinha gado grande, né, de porte grande, e gado, por dizer assim, de porte pequena, ou pequeno, melhor dizendo, que, em consequência, ia produzir o quê? Leite. Mas também ia ter uma abundância em frutas e flores, das quais viriam a doçura e o mel, em grão, uvas e azeitonas. As colheitas principais dos agricultores daquele período naquela região da Palestina. E eis aí a razão de explicar. Era uma terra que mana leite e mel. Não é que ia brotar leite da terra, não. Não é que o mel ia surgir do solo, não. É que daria condição e haveria essa fartura, essa abundância é, no tocante ao rebanho, então ia produzir leite, ia produzir mel, conforme já foi dito. No versículo 9, não está aqui no script, mas no versículo 9 do capítulo 5, se dá um significado secundário a Gilgal. Há um jogo de palavras relacionado com a expressão galote, resolvi, e aqui é entendido popularmente como significando um revolvimento. Gilgal, porém, embora derivado
da raiz galal, que significa rolar, é uma forma que quer dizer um círculo. A ideia não é um círculo de pedras. E esta comparação a gente pode ver no capítulo 4, versículo de número 20. Se você for lá na sua Bíblia e dar uma olhadinha, você vai observar o que eu estou mencionando em relação a isto. Na revista, na página 15 menciona a Páscoa que foi celebrada, a gente não vai se estender. Quando estavam acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. Comeram pão sem fermento e espigas tostadas no dia seguinte. No dia seguinte, o maná cessou. Existem igrejas batistas nos Estados Unidos da América que, inclusive, em relação à ceia, o pão é feito por pessoas da própria comunidade cristã sem fermento, porque eles querem, vou dizer assim, cumprir literalmente, ou seja, eles ficam atrelados, né, ficam presos ao pé da letra, quando aqui faz alusão que eles comeram pão, mas sem fermento. Aqui, claro, tem espigas tostadas no dia seguinte, mas só para indicar que existem alguns costumes de comunidades cristãs ao redor do mundo que eles são bem literais. Eu não vou aqui entrar nesse pormenor, mas fica aí registrado essa informação. Há um acontecimento, né, que era na proximidade de Jericó, porque um anjo vai o quê? Aparecer a quem? Aparecer justamente a Josué. Isso ocorre no capítulo 5, no versículo, deixa eu ver aqui, 13, vai nos dar alguma orientação. Deixa eu apenas me localizar no versículo 13, porque na minha versão está dizendo assim: ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: És tu por nós ou pelos nossos adversários? Respondeu ele: Não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. E então Josué, se colocando-se, né, com o rosto em terra, ele se prostou, o adorou e perguntou-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Na revista está dizendo que o anjo disse que não estava a favor de nenhum dos dois, e ele vinha como que? Como chefe do, fazer o destaque aqui, chefe do exército do Senhor. É o que nós temos. É uma declaração que vai ter algumas interpretações. A gente pode comentar aqui para tentar ajudá-lo. O livro versículo 13 até o 15. Quando Josué ele estava perto de Jericó, talvez numa patrulha de reconhecimento, preparando para aquele ataque iminente, ele viu o quê? Ou quem? Um homem. Um homem que o confrontou com uma espada desembaiada. Quando fala em uma espada nua, é uma espada desembaiada, tá, gente? E Josué o desafiou para declarar como amigo ou inimigo. Qual foi a resposta? O mensageiro, nesta aparição, identificou-se como um príncipe do exército do Senhor. Príncipe significa principal. De acordo com o conceito desse escrito, o Senhor estaria como lutando por Israel. A gente vê isto em Deuteronômio capítulo 1, versículo 30, e capítulo 31, versículo 6. Então, o Senhor luta, Deus luta por Israel. A hoste
de seus auxiliares celestiais é visualizada como um exército. A gente tem essa informação. O príncipe desta hoste celestial é o anjo do Senhor. Este aparece em Êxodo 3, versículo 2, Números 22, versículo 22 e Juízes, capítulo 6, versículo 11 até o 24, que não se distingue claramente no Antigo Testamento do próprio Senhor. Semelhantemente, houve uma experiência que a gente chama de teofania, que é um aparecimento, uma autorrevelação de Deus. Entendia-se que nela Deus se fazia genuinamente presente numa manifestação audível e visível que variava de acordo com o contexto e as circunstâncias da experiência. O que a gente sabe é que estes fenômenos, uma referência às teofanias, eram acessórios ao pronunciamento da palavra divina. Deus aproximava para descobrir sua vontade, para descobrir, né, sua vontade ao homem e para exercer sua direção na história do seu povo. Aqueles que experimentavam ou experimentaram essa consciência direta da presença divina perceberam que se separaram com o seu propósito na história. A gente vai ter muitas outras explicações, muitas outras informações, mas podemos ficar com estas aqui. No capítulo 8, fala sobre a cidade conquistada que foi Ai. A tática de Josué foi a mesma da primeira vez que lutou contra Ai. Isto porque ele tinha estratégia, ele era um militar, por dizer assim. Eles tinham que pegar literalmente em arma. E há uma promessa de vitória. Observe que no capítulo 8, no versículo 1 diz: Eu te entregarei nas mãos do rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. E Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal. O que a gente tem no capítulo de número 8. Eu estou aqui observando, ver se a gente pode dar alguma contribuição com base, né, nesse capítulo de número 8. Vejamos o que a gente pode mencionar aqui para os amados irmãos. Aqui, as coisas dedicadas foram destruídas e o Senhor se demoveu de sua ira. Lembra que lá no capítulo 7, versículo 6 e 26, havia essa ira divina? E a narrativa vai voltar à conquista de Ai. Em palavras semelhantes emitidas antes de Jericó, lá no capítulo 6, versículo 2, e totalmente ausente antes do ataque mal sucedido de Ai, o Senhor dá segurança de vitória e instruções para o segundo ataque. Aqui, todos os homens de guerra, em contraste com os 3.000 do capítulo 7, versículo 4, deviam subir a Ai. Eles deveriam se armar e, claro, armar uma emboscada por trás da cidade. Como no caso de Jericó, o rei de Ai, bem como a cidade toda, deveriam ser dedicados à destruição. Mas como na campanha na Transjordânia, Israel podia ficar com o espólio e o gado como presa para si mesmo, né? Então, a gente observa algumas coisas como Josué armando essa emboscada de 30.000 homens. Esse número é um forte contraste com os 5.000 homens relacionados no versículo 12. No versículo 4 até o 8, há um destacamento da emboscada, porque tem uma instrução de estratégia de batalha. No versículo 7 fala que a parte era a parte da noite, vai falar sobre o esconderijo a oeste de Ai, enfim, cheio de detalhe. E Josué, como líder, permaneceu no meio do povo. E é uma expressão que se refere à sua presença como a força principal de um homem de guerra.
A gente vai observar estas coisas, vai ter, deixa eu ver aqui, depois, no capítulo 10, a gente já vai dar um salto agora, e para o capítulo 10, estou aqui abrindo a minha Bíblia, na página, no capítulo 10, vai do 1 até o 43, e na revista fala somente sobre o rei de Jerusalém, Adonizedeque, que teve medo depois que ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai. Realmente batia o medo nos reis, não apenas daquela época, mas de todas as épocas, quando um exército, né, saía vitorioso, era realmente algo temerário, e todos os reinos temiam, né, esses vencedores de grandes lutas e batalhas que iam conquistando várias terras, províncias e etc. e tal. E desde que o mundo é mundo, sempre houve, vou dizer assim, essas conquistas, essas lutas, principalmente milhares de anos atrás, para os povos se prevalecerem, ocuparem, etc. E tal. Tem aqui uma descrição de vários reis. No capítulo 10, versículo 4, tá aqui a descrição do versículo: Vinde e ajudai-me, vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os israelitas. Aqui vocês vão ver que os 5 reis dos amorreus se juntaram para atacar o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon. Sitiaram também Gibeão e batalharam contra ela. Os homens de Gibeão pediram socorro a Josué. Josué subiu então de Gilgal com todos os homens de combate e todos os seus homens guerreiros, e Deus disse o que a Josué? Dentro desse contexto aqui, gente, de guerra, de vida militar, tá bom? Não tenhas medo deles, porque eu os entreguei na tua mão e um deles te poderá resistir. E os 5 reis estavam escondidos depois na caverna em Maqueda, e Josué ordenou a retirada dos 5 reis da caverna e mandou os chefes militares colocar os pescoços, né, deles à mostra, né, deles visível, os pés em cima, e desta forma o pé de um vitorioso no pescoço do inimigo simbolizava a sujeição completa. Josué atacou-os de surpresa, essa estratégia, né? O efeito surpresa, houve a marcha, após, né, houve a marcha a noite toda, e houve a derrota. Os 5 reis foram mortos, e seus corpos ficaram lá mostras como prova, como, não apenas como aviso, mas para que servisse também de exemplo. Era uma questão antiga, até alguns anos atrás, mesmo nós vimos assim, cenas parecidas quando a gente se depara com a história em alguns pontos ainda do mundo. No fim do dia, os corpos foram retirados para o sepultamento, apesar de ter aquela exposição, mas os corpos foram sepultados. Foram sepultados na caverna empilhada de pedras em Maqueda. E teve uma outra palavra: sol para, para sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a luz se deteve até o povo ter derrotado os seus inimigos. Ou seja, que daí é capítulo 10, versículo de número 12. Tem muita coisa aqui, claro, para você ler. A gente já vai terminar aqui a revista. A gente vai terminar a revista com questão de tempo. No capítulo 11 tem um resumo das regiões conquistadas. Vale a pena depois você dar uma olhadinha, dar uma lida na revista, dar uma lida na Bíblia. Aqui no comentário bíblico do Broadman, que eles se basearam, o autor pelo menos, há um resumo por área. Começa pelas regiões do sul, mostra em direção ao norte. Tem a derrota dos reis de Canaã. E, por fim, eu vou para a conclusão por causa de quê? São muitos capítulos para uma lição só. Na verdade, cada capítulo tem que ter algumas horas de estudos, porque é muita coisa.
Mas eu quero, então, terminar, porque nesse finalzinho é um destaque das conquistas do povo de Deus. Tem um memorial também, memorial enfatiza os feitos do Senhor e serve para o povo guardar o que Deus fizeram no passado. Tipo assim, se Deus nos ajudou no passado, Ele continuará nos ajudando no presente e no porvir. Agora, a gente observa que tem sempre aquele elemento condicional. Tipo, se o povo obedecer, o Senhor vai pelejar pelo povo. Agora, se o povo desobedecer, vai ter consequências, porque com Deus não se brinca e pecado tampouco deve ser praticado de uma maneira assim aleatória, porque na verdade é uma afronta contra o reino de Deus. Tem aquela questão relacionada à circuncisão, que eu fui falar algumas coisinhas apenas. Estou aqui, tem um resumão aqui, 31 reis destruídos pelo exército de Josué foi marcante, sim, foi, ele foi não, assim, um campeão, foi um vencedor nesse sentido, Josué foi um líder, estrategista, um militar. Agora, lembrando que no Novo Testamento, nós não temos nenhuma normativa da parte de Deus para pegar em armas, para, em nome de uma militância, dar golpe de Estado, fazer nada contra os outros, até porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, tá bom, gente? Nós não podemos pegar textos do Antigo Testamento sem entendê-los no seu próprio contexto e querer aplicar os dias atuais. O que a gente pode, como povo de Deus, é, comemorar, celebrar, porque o mesmo Deus que atuou no passado é o Deus que atua e age no presente. Deus, você vai observar, ele agiu de maneiras diferentes no Antigo Testamento, vai agir de uma forma um tanto também diferenciada no Novo Testamento, e nos dias atuais ele continua agindo, porém não do mesmo modo ou da mesma maneira, porque Deus é Deus. Tem um versículo aos Hebreus que fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ou para sempre, e assim por diante. Ora, Jesus, de fato, ele é imutável. Ele está falando sobre a imutabilidade de Jesus. Jesus é imutável. Mas o modus operandi de Jesus muda. Jesus, em um determinado momento, ele fala assim, olha, vocês não devem pregar os evangelhos aos gentios, porque eu vim para os que são os judeus, para os filhos de Abraão, para a casa de Israel, no primeiro momento. No segundo momento, a gente vai ver já Jesus enviando os seus discípulos para pregar o evangelho a todos os povos. Percebeu que Jesus é o mesmo, mas ele muda? Ele muda, sim. Muda não na sua essência, mas no seu modo de operar. Há até uma ênfase muito grande na Bíblia, e que nós temos pelo menos 3 ciclos de milagres intensos nesses anos todos que compreende a formação da Bíblia, e você vai observar o primeiro ciclo de milagres ocorrendo aqui no Êxodo, na saída do povo do Egito, que fizeram vários feitos extraordinários. E o segundo ciclo, naquele período de Elias e Eliseu, milagres. Não estou falando que Deus deixou de fazer milagres no decorrer do tempo, mas a intensidade foi muito grande nesses 2 ciclos, conforme mencionei. E o terceiro ciclo de milagres vai se dar justamente ali com a pessoa de Jesus e ainda com os apóstolos na chamada igreja primitiva. A partir daí, Deus continua fazendo milagres? Claro que sim, mas a gente vai ver que aquela efervescência de milagres vai diminuindo, mas Deus vai operando e conduzindo a todas as coisas conforme o seu querer, mas ainda assim exercendo a sua soberania. Mas achar que Deus vai usar o mesmo expediente que ele utilizou no Antigo Testamento e no Novo Testamento só porque Deus é o mesmo, aí é querer demais. Quando ele, de fato, permanece o mesmo, mas a sua forma de lidar vai variando. Quer ver um exemplo para finalizar? Deus, no primeiro momento, ele fala de uma forma audível, depois vai aparecendo em visões, em sonhos, fala através dos profetas, por fim, ele vai falar através de Jesus Cristo.
E o clímax, ou seja, o ponto mais alto da revelação de Deus é justamente na pessoa de Jesus. E hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Desta forma, nós não precisamos recorrer a expedientes que eu chamo de revelações extras bíblicas, ou seja, que está fora da Bíblia, para se valer. Até porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Claro que a gente tem coisa para memorizar aqueles feitos extraordinários da parte de Deus, mas isso não significa que esses feitos vão se repetir nos nossos dias. A questão não é se Deus pode fazer, a questão é que ele não vai fazer porque ele é Deus e ele tem um propósito específico. E se ele quiser fazer, é com ele, a gente não tem como, vou dizer assim, se colocar num lugar de árbitro, a gente não pode ser juiz, a gente pode sequer validar, porque Deus é Deus, mas ele não é arbitrário. A gente conhece, por dizer assim, a mente de Deus através do Espírito Santo que habita em nós, mas mediante também a sua palavra que mostra não apenas a intenção do seu coração, mas revela o seu propósito para toda a humanidade. Finalizo aqui, Deus é agindo por meio da igreja, e ele dando a vitória na hora certa, no momento certo, à sua igreja amada. Porque ele fala assim, como igreja não podemos esquecer que a conquista não é por nossa capacidade apenas, claro, é porque tudo que nós fazemos, a gente faz porque Deus age em nós e através de nós, mas visamos sempre um bem comum. Ficamos por aqui, até a nossa próxima lição de número 3.